Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Tudo maravilhoso, wonderful? Coisa boa. Então, na presença do Senhor, fala comigo, presença. Presença. Algumas coisas foram criadas para algumas utilidades específicas, certo? Você usa o seu carro para ir no seu trabalho, não é verdade? Para passear com a sua família, para se locomover, para se transportar de um lugar para o outro. Sim ou não? Então nós temos meios de transporte que nos leva de um lugar para o outro. Isso é uma bênção, não é? Imagina você ter que sair daqui agora e ir para São Francisco caminhando. Ou cruzar o mar ali nadando. A ponte é algo maravilhoso, uma construção que Deus deu a capacidade do homem. Mas imagina se a gente tivesse que passar de um ponto ao outro sem uma ponte. Você já pensou nisso? É bonito ver a Golden Gate, não é? Imagina se ela não estivesse ali. Você já pensou nisso ou não? Pensa aí agora. Bom ter vocês aqui. E todos vocês que estão vindo pela primeira vez. E você que está em casa também. Deus criou algumas coisas com objetivos específicos. E tem algo que é um propósito que Deus fez desde o princípio das coisas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Abra comigo aí. Grava aí o exemplo da ponte, tá bom? Do meio de transporte. Grava aí. Quem está comigo? Quem está feliz? Muito feliz. Mas muito feliz. Se você não estiver feliz, eu vou pedir para você abrir no texto que a alegria do Senhor é a sua força. E você vai ficar muito alegre porque Deus é muito forte. Amém? Efésios, nós vamos ler no capítulo 1. Eu vou ler o versículo 4. Todo mundo comigo? Nós vamos ler e depois nós vamos orar. Diz assim: porque Deus nos escolheu, fala comigo, escolheu. Nele, antes da criação do mundo. Fala comigo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quando Ele te escolheu? Antes do quê? Você prestou atenção no que você leu aí? Ele te escolheu nele antes dele construir qualquer coisa. Antes do homem ter um problema de cruzar de um ponto ao outro, ele pensa, para que construir? Para eu transportar, para eu passar de um ponto ao outro. Antes de Deus criar o mundo, fazer eu e você, Ele pensou na gente. Ele pensou na gente, bispo. Seres humanos tão pequenos. E é legal que o escritor aqui, o apóstolo Paulo fala, Ele nos escolheu nele antes da fundação, antes da criação. Ele nos elegeu nele para um propósito. E qual é esse propósito? Para a gente habitar na presença dele. Está escrito aí ou não? Está escrito isso na sua Bíblia? Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Tudo começa Deus pensando em algo, e Deus, antes do Gênesis, ali com a Trindade, ali o Pai, o Filho e o Espírito, eles pensam em nós. E depois Ele pensa em nós. Ele planta na terra um lugar chamado Éden. Quem lembra do Éden? Quem teve lá? Não teve, né? No Éden, ele planta um lugar chamado, fala comigo, jardim.
Jardim, você está agora na igreja, certo? A igreja deles naquela época era o jardim. O primeiro tabernáculo na terra. O primeiro santuário. E Deus coloca o homem no jardim. Lugar de, fala comigo, encontro. Antes da fundação, Deus pensa em você. Não é porque você é especial, é porque Ele é especial. Não é porque a sua presença no jardim ia mudar Ele. A presença dele no jardim ia mudar você. Não que a gente esteja em volume de pessoas aqui agora, não sei quantas pessoas, que a gente vai alterar quem Deus é. Mas estar no jardim tem capacidade de alterar quem nós somos. De tornar eu e você parecido com o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E ele pensa e fala, eles vão habitar na minha presença. Ele cria, ele planta a gente no jardim e dá uma ordem para a gente. Eu estou colocando a gente no meio do problema de Adão e Eva, tá bom? Porque a Bíblia fala que todos pecamos. E todos nós estamos destituídos da graça dele. E ele planta o jardim e fala, agora vocês vão cultivar o jardim. Cultivo vem da palavra culto, né? Culto, cultivo. E cultivo é extrair o melhor da terra. Vocês vão fazer agora o melhor para extrair o melhor. Vocês vão cuidar. E eu vou encontrar vocês. Eu vou marcar no meu schedule, na viração do dia, um appointment. Eu estou brincando, porque aqui na América é tudo isso, né, Bis? Quem tem appointment? Quem vive de appointment aí? O homem e a mulher tinham horário para encontrar o Senhor. E ele via na brisa, na viração do dia. E caminhava pelo jardim. Então era a presença do Criador indo em direção à criatura, os filhos. Ele dá uma ordem. Não comam. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão? Vocês vão o quê? Gênesis 1, 2 e 3. E um dia, o homem e a mulher têm uma conversa com uma serpente. Aonde Adão estava? A Bíblia fala que ela tomou do fruto, comeu. E deu ao seu marido, que comeu. Ali entra uma palavra chamada medo. E o medo veio. Sabe por quê? Está em Gênesis 3, 8. Depois você abre, só para a gente ganhar tempo. E fala, e eles ouvindo os passos do Senhor, tiveram medo. Deus, Ele quer caminhar na minha e na sua direção todos os dias. Tem algo entre eu e Deus. O pecado. O pecado produz medo. O medo traz ansiedade. O medo traz vergonha. Depois da criação, a Bíblia fala que eles estavam nus e não se envergonhavam. Depois da queda, eles repararam na nudez um do outro, cozeram, né? Folhas de figueira para se tampar. Deus pergunta, Adão, cadê você? Alex, cadê você? Onde você está? E Adão fala, Deus sabia onde ele estava ou não, bispo? Sabia ou não, igreja? Deus é onipresente, onisciente. Ele sabia onde eles estavam, sim ou não? Qual era a pergunta então de Deus? Por que você não está no lugar do encontro? Eu sei que você está escondido atrás da árvore. Mas eu vim te encontrar no lugar onde agendou aqui, onde a gente tem um encontro todo dia, um café, um bate-papo de pai e filho. Desenha o jeito que você quiser, tá? Eu não sei quais são os seus hábitos, mas eu gosto de chegar em casa, tomar café, sentar na mesa, compartilhar a mesa com a minha esposa e conversar com ela. E ali também era, assim com certeza, a conversa do pai para os filhos. E Deus pergunta para ele, você comeu do que eu pedi para não comer?
Quem falou que você estava nu? E ele começa um monte de desculpa. Não é aí que eu quero ficar. Eu quero que agora você abra comigo. Eu só precisava colocar um pano de fundo para você entender para onde nós estamos indo. Abra comigo Gênesis 3, 8 e 9, por gentileza. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Fala comigo, eu nasci para habitar na presença. Gênesis 3, 8, olha aqui. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntou, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem te disse que estava nu? Você comeu do fruto que está, do qual eu proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher. Eu não quero ficar nas desculpas aí um do outro. Vai comigo agora em Gênesis 3, 23. Vamos ver como é que terminou essa história. Gênesis 3, 23. E eu vou começar lendo aqui. Então disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando, fala, o caminho para a árvore da... Já pensou nisso? Deus coloca um lugar de encontro. E depois tem que proteger o lugar do encontro, bispo. Deus coloca eu e você numa posição. Com Cristo agora, certo? Mas vamos voltar lá atrás. Deus planta um lugar para encontrar o homem pisa na bola. E agora o homem não tem acesso mais ao lugar do encontro. Porque o jardim foi criado para... Fala comigo, encontro. O lugar do encontro agora não tinha mais quem deveria estar ali, que era o homem, para encontrar o Criador. Desenha essa história. Saiu dali. Começa o homem agora a caminhar, a vaguear, sem um lugar de encontro. Eu vou chegar em Jesus, rapidinho. Deus acha um homem chamado Noé. Sim ou não? Para que Deus chamou Noé? Para quê? Fazer arca, não é? Não, Deus chamou ele para reconstruir o mundo. Muitas pessoas podiam fazer arca. Mas não eram todos que estavam aptos a obedecer a Deus para reconstruir o mundo. Quantos querem ser usados por Deus para reconstruir o mundo? Você é igreja. Não tem como reconstruir o mundo sem estar na presença. Estar na igreja significa estar na presença? Nem sempre. Por quê? Eles estavam no jardim, mas fugiram da presença. Porque mesmo estando dentro da igreja, eu posso escolher coisas ao invés do Senhor. Estão comigo? Da geração de Moisés saiu um homem chamado Sem. E aí volta a história, né, bispo? E Deus fala, eu vou habitar nas tendas de Sem. E agora não é um jardim mais. Deus começa a procurar um lugar para habitar. E o homem ter um encontro com o Criador. Deus encontrava e descia na tenda de Sem. Depois de Sem, vamos chegar logo em Abraão, né? Abraão. De Abraão sai um povo chamado Israel. Do povo de Israel chega em alguém chamado Jesus Cristo. Qual era o plano de Deus? Encontrar lugar para descer. Para ter um encontro
com a presença. A gente cantou uma música, a gente cantou 3 músicas sobre presença. Envolto em tua presença. A gente cantou uma música que o homem foi expulso da presença, mas pela graça de Cristo, a gente tem capacidade de voltar para a presença. E a gente cantou, a primeira música, é uma música antiga, eu acho, 2011, da Fonte da Vida, que fala sobre Deus nos transformar estando na presença. Eu acho que é do pastor Rodney, né? Se ele tiver aí, um abraço, hein, pastor? Música bonita. Deus, ele, antes de chegar em Jesus, ele chama um homem chamado Moisés. Moisés, ele edifica, fala comigo, tabernáculo. Tabernáculo. Quem lembra do tabernáculo de Moisés? Deus pede para colocar um tabernáculo. Depois que o tabernáculo está pronto, o que Deus faz? Fala comigo, ele desce. Ele fez o que com aquele lugar? Fala, ele encheu aquele lugar. Aquele lugar foi cheio. Depois do tabernáculo, teve o templo de Davi. O tabernáculo de Davi, ele vai restaurar a casa caída de Davi nos últimos dias. Salomão edifica um templo, o templo de Salomão, não é? Ele mostra aquele templo maravilhoso e todo mundo vê a beleza do templo, não vê? Ele fala o quê? Se o meu povo, quem é povo de Deus aí? Que se chama pelo meu nome. Se esse povo não jejuar, não orar, não se arrepender, não voltar para a presença, eu não vou habitar nesse lugar. Porque em Atos 17, Paulo está discorrendo ali com os gregos, e ele olha para eles e fala, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Estão comigo? Deus é onipresente ou não? Ele está em todos os lugares ou não? Ele se manifesta em qualquer lugar? Não. Ele fala que se manifesta em lugar onde ele encontra corações quebrantados e contritos. Hoje o lugar que ele quer habitar é o seu e o meu coração. E a gente só consegue ser habitado pelo Espírito Santo. Antigamente a presença era representada por algo que tem lá no santuário. Está lá ainda, bispo. A Arca da Aliança. Fala comigo, Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença. Aonde o povo de Israel estava, quem estava junto? A Arca. Por que a Arca estava ali? Porque eles precisavam da presença. Sem a presença, não adiantava ter soldado. Sem a presença, não adiantava ter arma. Sem a presença, não adiantava ter dinheiro. Sem a presença, não adiantava ter cavalo. Cavaleiro. Não adianta. Sem a presença, não adianta. Não tem como. E a gente está vivendo um tempo, e fala em Tessalonicenses e 1 Timóteo e 2 Timóteo, aonde, e essa palavra é para a igreja, é isso que dói, né, bispo? Paulo exorta Timóteo e fala que nos últimos dias, os homens, eles iam procurar ídolos. Eles iam procurar escutar aquilo que agrada o ouvido. Os homens seriam desobedientes. Os filhos seriam desobedientes aos pais. Que eles iam trocar o Criador pela criatura. Que eles iam deixar a glória de Deus, a presença de Deus, por aquilo que parece ser e ter a presença. Fala de falsos profetas, falsos mestres. Sim ou não? E a gente às vezes está tão envolto, ou tão envolvido, e o bispo pregou isso domingo passado. Ele falou o modelo bíblico da gente guerrear as nossas guerras, as nossas lutas. O modelo de Deus, e ele colocou o padrão do mundo, não foi, bispo? E hoje a gente está tão secularizado, que parece que Deus é a nossa última opção, e não a primeira. Parece que a gente passou por tudo. Pelo patrão, pelo amigo, pela esposa, pelos filhos, pelo empréstimo,
pelo banco, por isso, pela medicina, e aí Deus está lá no último lugar. E sabe o que aconteceu no Éden? O homem e a mulher não trocou Deus pelo diabo. Não foi isso que aconteceu ali. E esse é o grande perigo. O diabo não vai aparecer para você e vai falar: troca eu por Deus. Abre mão de Jesus, do sacrifício dele, escolhe a mim. Ele vai começar a te encher de coisas e distrações tão sutis, tão asquerosa, que você vai estar sendo abençoado achando que você está com Deus. Que você vai estar prosperando achando que Deus está ali. Que a sua videira vai estar florescendo e Deus está ali. E ele faz isso com Jesus. E ele apresenta todas as coisas do mundo para Jesus. Todas as coisas. Tudo. Depois ele fala: me adora. E chega um momento, se a gente abrir mão da presença, indiretamente, nós estamos adorando Satanás. Por quê? Porque tudo aquilo que ele coloca ao nosso redor, que tira a nossa atenção da presença, do jardim, do encontro, e nos distrai, como eu falei antes, Deus é a nossa última opção. A gente colocou ele lá no fundo. E a gente se torna religioso, bispo. Passa rapidinho na presença. Rei, preciso disso e daquilo outro. Ele fala: não é isso. Não é isso. Vem cá. Você vai ficar 10 horas no trabalho. 2 horas no Netflix. 4 horas no Instagram. Estão comigo? Amém. Deus tem misericórdia de nós, igreja. E a gente pica o cartão de 2 minutos na presença. Sai dali e fala: eu orei hoje. A gente abre a Bíblia, lê 2 capítulos e fala: missão cumprida. E a gente vê uma temporada inteira numa noite. Bom. A gente trocou ele. A gente trocou o lugar do encontro pela árvore do conhecimento. E Deus fez uma promessa e falou: olha a promessa que ele fez. No dia que você comer disso, no dia que você tomar partido, no dia que você optar por aquilo que eu proibi, para o seu bem, você vai? Você vai? Vamos ver? Adão e Eva morreu? Eles morreram? Quem morreu? Quem morreu? Fala comigo, Jesus. Deus expulsou eles da onde? Fala comigo, do jardim. Deus colocou quem para proteger o jardim? Fala, querubim. Quando entrava, deixa eu abrir um parênteses. Quando entrava no Santo do Santo, tinha uma coisa no Santo do Santo, chamado Arca da Presença. A Arca de Deus estava ali dentro. Quem estava sobre a arca? Quem estava lá? O que ele estava fazendo? Guardando a presença. Abra comigo aí. Ele falou que alguém ia morrer, não falou? Abre João aí. João 1. Vocês estão comigo, amém? Estão felizes? Ainda, bispo? Espera aí, bispo, nós estamos abrindo em João, bispo. Antes da boa notícia, bispo, vem a má notícia. Para você entender a boa nova, igreja, você tem que entender a má. Que todos nós carecemos dele. Não tem como, você fala do doce se você não provar o salgado ou o amargo. 1 João, não, João 1, 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu, fala, entre nós. Olha a presença agora de Deus encarnada em uma pessoa. Entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Esse aqui era Deus em carne e osso. No jardim, na tenda de Sem, com Moisés na sarça, manifestando, nas tendas, no tabernáculo de Moisés, no de Davi, no de Salomão. Agora ele falou, eu preciso de cumprir meu plano. O meu plano é habitar com eles. Ele fala, filho, vou te escalar agora. Chegou a sua vez. Vai lá. Jesus obediente, diferente do primeiro Adão, o segundo Adão perfeito, encarnado. Ele fala o quê? Eu vou. A Bíblia fala que a palavra que criou tudo agora se fez carne. Habitou entre nós. Jesus vem e falou que o nome dele seria o quê? Escola dominical. Fala comigo, Emanuel. Que é o quê? É o quê? Aleluia, Jesus. Eles sabem, obrigado. É ou não é, André? Deus vai habitar conosco, André. Adão e Eva não morreu, né? Mas Cristo teve que morrer. Sabe para quê? Não abre não, eu só vou ler para você aqui rapidinho. Não abre não, eu abro. Cristo, ele ensinou os discípulos. Cristo foi traído, rejeitado, cuspido, injuriado, massacrado. Abriu mão da glória e do poder, da majestade, do domínio. Se fez homem como homem, porque o pecado entrou por um homem, na Bíblia fala. E por um homem o pecado tinha que sair. Deus falou que se alguém tocasse naquela árvore, alguém ia morrer. Para resolver o problema de caráter corrompido do homem, Deus falou, eu preciso de resolver isso usando o meu filho. Ele enviou o filho, ele encarnou, e ele, sumiu o livro aqui da minha Bíblia. E ele foi obediente, a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E em Hebreus 10, Hebreus 10, 19, fala assim, ó, abre aí Hebreus 10, 19, coloca na tela lá, meu querido. Olha o que fala ali. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar pelo sangue de próximo. Por um novo e vivo o quê? Vivo o quê? Que nos abriu por meio do véu. Isso é do seu corpo. Nos evangelhos, quando Cristo é levantado, passa por várias fases. A Bíblia fala que quando ele entrega o Espírito, a terra treme, os mortos ressuscitam, o céu escurece e o véu é rasgado. O véu foi o corpo dele, foi rasgado de cima a baixo. E o escritor de Hebreus fala, tenha ousadia de voltar para a presença, tenha ousadia novamente agora de entrar no santo do santo. O que estava no santo lugar? Que eu falei? A presença. O que estava no jardim? A presença. Quem quer habitar no seu coração? A presença. Para isso nós temos que ter ousadia de buscar Ele. E Ele fala que nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, porque Ele é santo. Não tem como eu entrar na presença, ter um encontro com Deus sem santidade, bispo. Não tem como eu discernir a voz de Deus de tantas vozes lá fora, se eu não estiver estudando a palavra, se eu não estiver, esse sendo o meu café da manhã, meu almoço, minha janta, minha vida. Não tem como. Não tem como, você vai ser enganado, eu serei enganado, se eu não estiver na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Paulo pregava para um povo, e esse povo abria a Bíblia e falava, é verdade. Paulo está certo. É verdade. Por quê?
Eles amavam a palavra de Deus. O escritor fala, entra. A gente pode entrar. Essa é a boa notícia. A gente foi expulso do jardim, mas Jesus veio para a terra, para abrir de novo, para tirar o querubim da porta, bispo. Para chegar no querubim e falar, ei querubim, você está guardando o caminho aí, né? Quando Cristo, o sangue dele é aspergido na cruz, imagina aspergido, salpicado, assim ó. Quem lembra daquelas brochas de pintar meio fio, assim, sarjeta? Você pega aquela brocha e faz isso aqui, ó, vai salpicando, ó. Então pensa, do Calvário, ó, até voltar. Já deixou as marcas, Cristo já deixou a marca. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai a não ser por mim. Não é todo o caminho que leva para o Pai. Mas estão tentando te ensinar que é. Estão tentando fazer você salvar a sua vida. Ter muito conforto. Esse caminho não te leva para o Pai. Esse caminho te prepara por um lugar terrível. Ele abriu o caminho de novo. Então imagina Jesus consumando tudo. Voltando e falando, Pai, vamos tirar o querubim. Vocês estão me entendendo, né? Não quero ser tido como herege, tá bom? Ele veio abrir o caminho, bispo. Ele veio falar, não precisamos mais guardar o caminho. Porque eu venci. Agora eu quero que através de mim, Cristo Jesus, através do meu sacrifício, eles voltem para a presença. Porque, Pai, eu vi, eu estava lá quando o Senhor criou eles. Pai, quando nós fizemos eles, né? Nós fizemos juntos, nós somos uma família. Eu sei o plano do seu coração, Pai, é habitar com eles. Quantos querem habitar com Deus? Quantos querem estar na presença? Quantos não querem negociar a presença? Não negocie a presença pelo amor de Deus. Não negocie a presença pelo amor de Deus. Antes de eu ler o último texto e encerrar. Teve um homem de Deus que conhecia a Deus, que amava a Deus de todo o coração. Jesus é a ponte, eu falei para você. Ele é o que nos liga de novo até Deus. Por que que Deus envia Jesus para nos transportar do império das trevas? Do império das trevas, da maldição, e nos colocar no reino de novo, nos trazer de volta para casa. Eu profetizo isso sobre as nossas vidas nessa manhã, igreja. O homem, ele não negociou a presença de Deus nem por anjo. Esse homem se chama Moisés. Deus falou, Moisés, vai que eu estou contigo. Vai nessa força. Eu vou mandar uns anjos aí. Doideira, né, Bispo? Ele olha para Deus, irmão, e fala assim, eu não negocio nem com o Senhor. É muito grave, gente. Eu não abro mão. Eu não saio daqui. Eu vou te desobedecer. Era isso que ele estava falando, tá bom? Se a sua presença não vier comigo. Pode ter miríades de anjo. Pode ter serafim, que é aquele que arde em fogo. Pode ter querubim, pode ter o que for. Eles são trabalhadores de Deus, tá bom? Mas ele falou, se a sua presença não vier comigo, se a sua presença não vier comigo, se a sua presença não estiver na minha casa, se a tua presença não estiver no meu casamento, se a tua presença não estiver, não negocie a presença, nem por aquilo que parece maravilhoso. Anjo na frente, atrás, do lado, do outro. Você pode ter ousadia de falar o que Moisés falou. Manda a sua presença comigo, Senhor. Eu quero a sua presença. A sua presença. E eu vou ler o último texto. Vocês estão comigo? Nós fomos feitos para a presença antes da fundação. Ele nos criou para habitar na presença. Ele nos criou para nos transformar e nos influenciar
enquanto estamos na sua presença. Enquanto os discípulos estavam na presença de Jesus, eles eram influenciados pela presença. Quando Jesus se ausenta, ele fala: fiquem em Jerusalém até que o Espírito desça. E ele continuou enviando a sua presença. E a Bíblia diz no livro de Atos que a presença desce. Eles são batizados, eles são cheios. E eu profetizo que sem barulho, sem ruído, sem coisas mirabolosas, a presença vai voltar para a nossa casa. A presença vai voltar para o nosso coração. A presença vai entrar nos nossos casamentos. A presença vai entrar na nossa conversa de novo. Nós não vamos mais nos alegrar de sorrir por piadas mal feitas que não glorificam o Pai. A presença vai nos constranger de um jeito tão forte, tão profundo e tão poderoso, que a gente não vai querer nada mais, como a gente disse na canção, do que a presença dele. E eu leio com vocês o último texto e encerro aqui. O livro de Apocalipse, no capítulo 21. No versículo 1 ao 3. João, o discípulo amado, ele tem uma revelação. Aqui ele diz: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora, lê comigo, vamos ler junto esse aí? Agora, o tabernáculo de Deus está com os... Agora, o tabernáculo de Deus está com os... com os quais Ele... Se isso não te deixa doido, se eu tivesse asa, eu estava voando nessa igreja agora, irmão. Ainda bem que eu não tenho, viu? Que ela ia estar bem machucada, viu, bispo? Eu ia bater ela nessas paredes. No princípio, uma cidade, um lugar de encontro, um jardim, uma pessoa, a pessoa de Deus, a presença de Deus. No fim, um novo céu, uma nova terra, um novo lugar, um novo jardim, um novo tabernáculo. Não só a voz, mas a Bíblia fala que o tabernáculo desce. E a Bíblia fala que é o tabernáculo de Deus, não é o dos homens. Fala que é o tabernáculo de Deus, não é o de Moisés. Fala que é o tabernáculo de Deus, não é o de Davi. De Deus desce. Mas o tabernáculo não está vazio. Que é legal que fala, quem está nele? Ele. E eles vão habitar comigo. Porque eu e você, como dizem Filipenses e Efésios 1, nós fomos feitos para habitar na presença dele. Você pode se colocar de pé? Muitas coisas têm nos roubado da presença. Não quero falar delas, mas você sabe. Enquanto eu falava com Deus e preparava essa palavra, e Deus vem ministrando ela no meu coração há alguns dias, eu identifiquei muitas coisas que me roubam da presença, na minha vida. E eram muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. E eu orava e clamava pela minha vida por misericórdia. Porque eu vi que a gente abre mão da presença muito fácil. Muito fácil mesmo. Eu pedi misericórdia de Deus e falei: Senhor, me ajuda, Pai. Fiz algumas perguntas para Ele. Como vencer isso? Ou como deixar isso? Ou como abandonar isso?
Eu não estou falando de pecado, tá, irmãos, que eu já cometi na minha vida lá atrás. Eu não estou falando de pecado de estimação. Eu estou falando de coisa honesta, de coisa justa. Ele me libertou. E o que ele ministrava no meu coração é: quanto mais cheio de mim você tiver, menos espaço tem para distração. Quanto mais cheio de mim você tiver, menos espaço tem para você colocar sua mobília. Quanto mais cheio de mim você está, menos lugar vazio vai ter aí dentro. Então a oração que eu quero fazer para você e para mim, nessa manhã, é que a gente dê espaço para Ele nesses dias. Em cada lugar da nossa vida. Eu quero que você feche os seus olhos, só para não olhar para mim. Só para você não se distrair. Não tem nada mais santo ou milagroso ou diferente com seus olhos abertos ou fechados. Só vai ter menos distração. Eu vou fazer uma oração e vou passar para o bispo. Senhor, nessa manhã, Pai, na presença do Teu Espírito Santo estamos. É a Tua presença que habita entre nós. Eu oro, Senhor, e profetizo o que foi profetizado aqui na Tua palavra. A Tua palavra diz que o Senhor procura corações sedentos e quebrantados. O Senhor procura corações para habitar. Um ser humano aonde está sendo habitado pelo Senhor, aonde esse ser humano chega, esse lugar é transformado. Um ser humano cheio do Teu Espírito, vivendo a Tua palavra de verdade, de forma genuína, aonde ele toca, esse lugar é transformado. Porque esse ser humano chega ali como um cidadão do céu, não um cidadão natural, mas da terra. Ele vive na terra, mas ele é cheio do céu. O que eu oro agora e peço para o Senhor, além da sua misericórdia, é que nós venhamos permitir o Senhor habitar em nós. Que nós venhamos não mais trocar o Senhor pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Que eu não venha mais abrir mão de ter comunhão com o Senhor pela televisão. Não é pecado, mas rouba o lugar do Senhor. Eu não estou falando de pecados, eu não estou falando de vícios, eu não estou falando de coisas que a gente procura às vezes na oração. Eu estou falando de coisas que convém, mas que se for para trocar pelo prazer de estar com o Senhor, não convém. Como o homem de Deus falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então que a gente venha tirar aquilo que não é pecado, que é lícito, que a gente venha colocar de lado. E nós venhamos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. No nome de Jesus Cristo, que venhamos ser cheios do Espírito, Senhor. Eu declaro agora o que está na Sua palavra, que é a profecia de Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne, sobre os jovens e sobre os velhos. Que o Senhor venha cumprir essa profecia nos últimos dias sobre essa igreja, sobre a minha casa, sobre a casa de cada um de nós, Senhor. Eu declaro a Sua palavra que os últimos dias eles estão pertos, que estamos vivendo os últimos dias, que o Seu Espírito venha ser derramado sobre nós. A profecia é: eu derramarei sobre toda a carne, mas não significa que o Senhor vai derramar sobre todo lugar, sobre qualquer um. Essa profecia se cumprirá sobre aqueles que querem, aqueles que clamam e buscam pela Sua presença, aqueles que continuarem fiéis e fiéis até a morte, aqueles que obedecerão a Sua palavra de ficar em Jerusalém até que o Espírito venha. Ah, Jesus, que a gente venha ser achado no lugar de encontro nesses dias. Que a gente venha ser achado no lugar de oração, de jejum, de clamor, Jesus. O Senhor conta com a gente. O Senhor não precisa, mas o Senhor conta com a gente. O Senhor é soberano. O Senhor é poderoso. Ah, Jesus. Aleluia, aleluia. Amém. Quantos não querem abrir mão da presença? Oh, aleluia. Amém. Pega sua mão comigo, fala assim: eu não abro mão dessa presença. Oh, diz assim: Jesus, o Senhor prometeu que o Senhor estaria comigo todos os dias da minha vida.
todos os dias. Oh, diga para a pessoa que está ao seu lado, fala, Jesus te prometeu, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Eu sou o teu Deus. Aleluia. Agora escute comigo. Deus não quer estar com você só na viração do dia. Deus não quer só estar com você naquele momento mais lá do final do dia, do último momento. Ele quer estar todos os dias. Quando você não quer abrir mão, fala, Senhor, eu não abro mão. Erga sua mão, fala, Senhor, vem, Pai. Vem, que eu possa te sentir, Senhor, pela manhã. Que eu possa sentir, Senhor, no meu trabalho. Te sentir, Senhor, oh Deus, quando eu estiver dirigindo, quando eu estiver, Senhor Deus, na minha casa, voltando, quando eu estiver dormindo, mesmo dormindo, eu sinto a Tua presença. Senhor, eu não abro mão da Tua presença. Vem, Espírito Santo, vem. O Espírito Santo está renovando a sua vida, meu irmão. O Espírito Santo está renovando sua comunhão com Deus. O Espírito Santo está renovando o ouvir da voz de Deus. Ouça Deus te chamar. Ouça Deus te chamar pelo nome, meu filho, minha filha. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, aleluia, Senhor. Envolto em tua presença. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Oh, não vim atrás de bênçãos, eu não vim não. Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Feche seus olhos mais uma vez. Antes da gente sair, eu sinto que Deus está restaurando esse jardim. Esse jardim é o teu coração. Esse jardim é onde Deus quer realmente habitar. Foi isso que Jesus fez, o grande sacrifício de Jesus, para nos tornar o seu tabernáculo vivo. É no seu coração. E ele só pode vir se você abrir. Se você abrir a porta do seu coração. Jesus, pode entrar, faz do meu coração lugar da tua presença. Se você deseja isso, peça ao Senhor, peça a Deus. Talvez Ele já entrou e você perdeu. Convide novamente. Convide novamente. Fala, Jesus, eu quero novamente. Eu quero sentir esta presença. Eu quero ouvir a tua doce voz. Oh, Jesus, pode entrar, vem. Eu começo a limpar minha casa, eu começo a tirar os entulhos. Tira os entulhos. Fala, Jesus, senta. Oh, em nome de Jesus, faz isso. Faz Jesus se sentir confortável. Fala, é o teu lugar, Senhor. E como Moisés, eu não abro mão. Eu quero meu Senhor, o meu amado, o meu amado. De novo faz, de novo seu povo clama-te mais uma vez. De novo faz, de novo seu povo clama-te mais uma vez. De novo faz, de novo
uma vez, de novo faz, oh, faz. Oh, meu filho, Mais uma vez, meu filho, oh, na tua presença, na minha presença, você mais está. uma Oh, vez, meu filho, de minha novo, filha, de minha novo, de filha. novo, Oh, mais você uma vez. perdeu essa alegria e hoje eu te restauro. Eu restauro a minha alegria. Mais Oh, eu uma restauro a minha vez. força, porque a minha alegria é a tua força. A minha presença é a tua Mais força. uma vez. Ah, minha filha. Mais uma Oh, vez. Oh, como é bom te ver Mais novamente de se alegrando novo e de comigo. novo. Como é bom te ver desejar a minha presença. Oh, eu te De restauro. novo, Oh, eu te renovo. de novo, Oh, eu de fortaleço, eu te curo, eu te de restauro, novo, minha de filha. novo, de Oh, novo, riala de xerecanta novo, lavaraçai. de novo, Filho meu, não temas, não temas, eu tiro esse medo. de novo, Eu de tiro esse novo, medo de de novo. entrar na minha presença, porque eu venho ao teu encontro para te restaurar como filho e filho amado. Louvado seja, louvado seja. Erga mais uma vez a sua mão. Oh, Senhor, nos abençoe assim, Pai. Que essa presença não se afaste de nós. Mesmo ao sairmos daqui, possamos sentir essa alegria aumentar e aumentar até o próximo encontro de estarmos juntos. Sim, Pai, vem, abençoa-nos, abençoa-nos. Que o Teu Espírito Santo nos cubra com bênçãos, com alegria e principalmente com este amor que aqui está presente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe muito, amém? Obrigado pela tua presença. Se você precisar de oração, deixe o seu contato, deixe o seu telefone. É uma alegria muito grande estarmos juntos aqui, amém? Estamos à disposição para te ajudar.